HealerCast. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do HealerCast. Eu sou Bernardo Aramuni, estou aqui com o host Dr. Alan França e hoje nós temos um convidado muito especial, é o Vitor Jaci, né? Vitor é especialista em marketing médico, é pioneiro na área, tem muito que aprender com ele, então hoje o episódio é imperdível aí. Antes da gente começar, eu queria dar as boas-vindas, Vitor, obrigado mesmo por ter vindo aí, cara, pra gente é uma honra ter você aqui no nosso podcast e pode se apresentar aí. Bom, sejam todos bem-vindos, assim como o Bernardo falou, o Alan já vai se apresentar aqui também. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser um pouco mais descontraído, que eu acho que eu assisti alguns episódios antes pra vir, a gente tem que fazer o dever de casa. Vai ser um pouco descontraído, mas eu vou tentar, dentro da minha limitação e do meu conhecimento, mostrar para vocês algumas maneiras de se fazer marketing. É claro, o médico quer fazer marketing com ética, né? Fazer marketing para quê? Pra gente viver de consultório. Eu sei que você quer viver de consultório, viver do seu consultório particular, diminuir um pouco essa rotina insana de plantões, de trabalhar talvez em 3, 4, 5, 10 lugares diferentes. Se você quer chegar então nessa situação de viver do seu consultório particular, ou pelo menos viver alguns períodos desse consultório, eu acho que esse bate-papo vai ser um direcionamento. Bom demais. Então, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, só informar que hoje nós estamos sendo patrocinados de novo pela Carrep Kombucha, né? Kombucha é uma bebida leve, um fermentado de chás aí com algumas bactérias e leveduras do bem. Então, é uma bebida bem suave, muito gostosa. Então, agradecer ao nosso patrocinador. Então, Vitor, para a gente começar, assim, qual é o papel... hoje aqui só... Voltando aqui um pouco, né? Só para explicar que o Alan hoje ele tá no remoto, né? O Alan voltou para a cidade dele aí, né, Alan? Antes da gente começar, fala aí um pouquinho, Alan. Tá de volta a Petrolina, né? Esqueci de falar aqui. Exatamente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. E realmente, estou de volta para minha terra depois de 12 anos. Mas apesar disso, o HealerCast continua firme e forte. Vamos continuar dessa forma remota por enquanto. Pretendo algumas vezes estar indo para Belo Horizonte. E, cara, só tenho a agradecer, mais uma vez, a gente estava batendo um papo aqui antes, tenho a agradecer ao Vitor Jaci por ter aceitado o nosso convite. Tanto eu quanto o Bernardo somos alunos do Vitor, no curso que ele disponibiliza. E, cara, uma honra enorme estar aqui, podendo aprender ainda mais com você, Vitor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Alan, eu que agradeço. Espero conhecê-lo pessoalmente, não tão em breve, porque você está em Petrolina, né? Acho que agora é só o Bernardo que conheço pessoalmente. Mas vai ter oportunidade da gente conversar, trocar figurinhas. E eu parabenizar você pessoalmente pelo podcast aqui, que eu tenho certeza que está ajudando muitos dos seus colegas que precisam dessas mensagens. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para a gente começar aqui, né, Vitor, assim, tem muito médico que ainda tem preconceito com o marketing médico, né? E trazendo para a realidade, assim, nosso objetivo aqui é quebrar alguns preconceitos também, até nossos, né? E não no sentido pejorativo também do preconceito, mas qual que é o papel do marketing médico atualmente? Olha, o papel é trazer a maior experiência, a melhor experiência para o paciente. Sempre foi assim. Eu sempre falo que, e na verdade é balela essa história, mas você vai ver que ela faz sentido, porque ela não aconteceu exatamente nessa data. Eu ouvi falar sobre ela, mas você vai ver que faz sentido. Eu falo sempre o seguinte, vamos colocar uma data aqui. Em 1928, um pouco antes da quebra da Bolsa nos Estados Unidos, tinha um médico que ele olhou para o consultório dele e falou um dia, nossa, os pacientes vêm aqui, eu sou aquele, lembra, né, o generalista que fazia tudo, então muitas vezes o paciente chega, eu tenho que ficar 3 horas com ele, a senhora vem de outra cidade, fica esperando, o senhor vem de outra cidade, aí tem uma grávida, e ele tinha toda aquela população em volta dele, dependendo dele, e ele falou, e se eu colocar um sofá no meu consultório, para essas pessoas chegarem, descansarem, né, viajaram, ou tem essa grávida que tem que ficar tanto tempo aqui esperando, sou eu o único médico que tem na região, ele colocou um sofá, enquanto todo mundo deixava o paciente em pé. Se a gente for parar para pensar, isso melhorou ou piorou a experiência do paciente dele? Melhorou. Só que aí um paciente chegou em casa e falou pro outro assim, olha, você não sabe, no consultório lá do John, não vamos chamar ele de João, né, do John, porque isso foi nos Estados Unidos. No consultório do John aconteceu isso, e você precisa de ver que sofá confortável foi a primeira vez que eu vi que um médico se importou comigo, porque ele me colocou num sofá. É uma coisa simples. Se a gente for parar para pensar hoje,
colocar um sofá numa recepção. Isso é óbvio, que todo mundo tem. Mas na época ele fez isso e a gente poderia falar que isso é marketing, porque melhorou a experiência do paciente dele. Se a gente for pegar o sentido do marketing, médicos colocando as melhores cafeteiras no consultório, colocando um móvel confortável, um ar-condicionado, uma senha de Wi-Fi. Está melhorando ou piorando essa experiência do paciente? Aí se a gente for mais além, esse médico hoje ele tem um teto de vidro. E ele sabe que não existe marketing bom de produto ruim. Você pode fazer o marketing que for, colocar o dinheiro que for. Tratou meia dúzia de paciente mal. Esse paciente vai no Reclame Aqui. Esse paciente vai reclamar, vai falar mal. O que vai acontecer? Muita gente vai saber e não vai te procurar mais. Ao longo do tempo, acabou sua carreira. Então isso pressionou o médico a ele não ser mais aquele médico dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que meia hora, tudo bem, 2 horas, tudo bem, 3 horas atrasado, tudo bem. Hoje não, ele tem um pouco mais de responsabilidade porque ele sabe que no final é o nome dele que está em jogo. Isso é marketing também, se a gente for parar a pensar. Quem ganha nessa equação? Paciente. Então eu trouxe essa história, claro, essa ilustração e esse outro exemplo aqui do horário, mas a gente poderia ficar aqui falando de inúmeros casos que no final o marketing é para ajudar o paciente. E pensando nessa equação, eu sempre falei uma coisa que eu acredito cada vez mais, que médico rico, ou seja, médico que ganha bem, é uma população mais amparada. Por quê? Médicos que não são valorizados nesse país, ele tem que buscar fazer volume. Ele precisa ir atender sem condições. E o que acontece? No final é minha mãe que está tendo um atendimento que ao invés de ser um atendimento de meia hora para fazer toda a anamnese precisa, tocar nela e fazer as coisas que precisa fazer com ela, não. Para fazer volume, a gente sabe como que é uma UPA, como que é um SUS. Esse médico ele tem que atender muito paciente, porque ele é cobrado, ele não tem condições de trabalho e ele não atende ela da melhor maneira possível. Enquanto tem um outro que no consultório dele, ele separou 1 hora, 2 horas para fazer aquilo, faz da melhor maneira possível, tem as melhores tecnologias, tem uma boa equipe e vai tratar bem dela. É claro que isso não é para todo mundo. Precisa ter esse médico do SUS e deve ter. Precisa ter, só que a gente também tem que respeitar que existe um mercado que se chama saúde privada, são médicos que querem trazer um melhor atendimento para o consultório, querem ascender profissionalmente também e financeiramente, e que não tem problema nenhum a gente conviver com médicos de SUS, mas também conviver com esse médico privado. Porque no final o que a gente quer, quanto mais pessoas saírem falando, eu tive a melhor experiência aqui, mais, você pode ter certeza, mais sucesso seu consultório tá. E é claro que essa experiência também tem a ver com a questão técnica. Não adianta fazer tudo isso, melhor café e tudo mais, e tecnicamente ser ruim. Mas eu não acredito que os médicos são tecnicamente ruins, principalmente os especialistas, os que passaram por residência, os que já atuam há 5, 6 anos, 10 anos, eles não são ruins, eles podem não ser os melhores, mas não são ruins. Uhum. Agora eu vejo que a grande questão de tudo isso é a gente tirar o foco do médico rico, do ganhar dinheiro e tudo mais, e é a melhor experiência para o paciente. Quando eu vendo um curso, eu chamo a minha equipe, a gente fica quebrando cabeça para falar como que a gente vai trazer uma melhor experiência. Antes o curso ele tinha X horas e contemplava tudo, mas não. E se a gente diminui muito essa carga e dá aulas mais pontuais e práticas, ele vai ter melhor experiência? Vai. Então é esse tipo de curso que a gente quer fazer, porque isso é marketing, trazer a melhor experiência. Muito legal, cara. E é isso que você falou da mudança de... Assim, quando você entende que a questão da experiência, né, do paciente e muda essa chave, toda a forma de trabalhar do médico, ela muda, assim. Quando eu entendi essa parte, eu mudei toda a minha vida, assim, sabe? Em vários episódios anteriores eu falei, assim, tudo, né? O Alan sabe também, que antes eu trabalhava da forma, assim, que, é plantão, atendimento rápido, convênio, 10 minutos de atendimento, aquele toque de caixa que você nem olha para o rosto do paciente. E o pior disso é que o médico não tem esse insight, cara, que ele tá fazendo errado. Quando ele muda essa chave, assim, abre um mundo enorme, né? Então, assim, por isso que a gente quis trazer você, assim, também, porque isso que você fala, ele é muito alinhado. Porque antes tem um sentido pejorativo, né? De marketing, que é achar isso, o cara vai se mostrar só para ganhar dinheiro, né? Aquele cara, o marqueteiro, essas coisas. E hoje em dia é totalmente diferente, né, Vitor? Então, assim, é muito bacana, assim, essa introdução que você falou. Mas como que você chegou, assim, para marketing médico? Eu fui enganado, para falar a verdade. Eu precisava para me formar, eu fiz uma faculdade em São Paulo, uma faculdade boa, Mackenzie, e na época eu precisava fazer um estágio para me formar, era obrigatório, né? Ali no bacharelado.
E eu comecei a prestar, igual todas as pessoas que faziam faculdade comigo, todo mundo queria trabalhar em multinacional. Ou agência de publicidade. Então eram as duas coisas, ou uma carreira em multinacional, no marketing interno ali da empresa, ou em agência de publicidade, aquela coisa mais descolada. Nunca foi muito meu feitio. E eu prestava trainees, não passava, tentava entrevistas e não passava, e falava, nossa, mas isso nunca vai dar certo, será que eu nunca vou pegar um estágio? E eu vi amigos entrando, até que um dia eu vi lá estágio na clínica Dr. Osmar de Oliveira, que era um ortopedista, que trabalhava TV Band, Milton Neves, Renata Fã, 31 anos de TV ele teve, né? Ele faleceu em 2014. E o Osmar, além de apresentador de TV, jornalista formado, filósofo formado, ele também era médico, ortopedista, foi médico de seleção de Master, Corinthians. Bom, tem um currículo extenso. Eu fui fazer entrevista na clínica dele, e aí eu conheci ele e falei, é com esse Osmar que eu vou falar. E eu achava que eu ia trabalhar com futebol, porque no começo foi me vendido que você vai cuidar do blog dele, você vai lá no programa lá com ele, de vez em quando, você vai nas palestras com ele. E eu me deslumbrei. Eu como, desculpe aí, eu acho que o pessoal não vai gostar, mas eu sou corintiano, e ele também. Não tem problema. E ele também. Na época, todo mundo... Osmar era Corinthians, né? Todo mundo só falava de Corinthians com ele. E eu me deslumbrei muito, porque eu andava com o Osmar pra cima e pra baixo, parava assim nos faróis, os motoqueiros chegavam, doutor Osmar, que é Corinthians. E aí eu ia em jogo de Corinthians, aniversário que ia assim, Alexandre Pato, Adriano, não sei quem, eu ia lá com ele me convidava, fiquei amigo dele. Eu achando que ia trabalhar com futebol, mas quem me contratou foi ele e o filho dele era o gestor da clínica. Ele falou, você vai cuidar do marketing da clínica. Eu falei, tá, mas o que é marketing médico? Ele falou, não sei, estudo, vê o que é. Aí foi pro Google, ninguém tava falando nada, não tinha um livro. Até tinha um que falava, marketing não trate mal seus pacientes, outra coisa olha, você precisa se especializar. Eu só falava nisso, eu li o livro inteiro, 200 páginas, falei, tá, mas prático, vamos ver o que dá pra fazer. Não tinha nada, cara, nada. E aí eu fui errando, acertando, aí a clínica passou de 6 ou 7 médicos ali que tinham, contando com ele era 7, 6 externos, que eram só ortopedistas, cada um das suas subs, né? Passou, depois de um ano, 15, 20, 30... Na hora que eu fui ver, já estava em outro prédio, mais de 30 médicos, porque as coisas começaram a acontecer. Mas, num primeiro momento, eu falei, cara, mas Osmar é fácil, ele tá na TV. Qualquer coisa que eu falava de Corinthians, era certo, eu falava de Corinthians um dia e de saúde no outro. Só para lembrar as pessoas que ele tinha clínica. Aí, de vez em quando, ia um famoso na clínica dele. Então, ia muitos, Fernando Meligeni, vários ex-jogadores que iam lá fazer tratamento, pessoal da Crônica Esportiva, então ia tudo lá, né? Então, era muito fácil fazer com ele. Só que aí é o seguinte, uma clínica de ortopedia, tem ali o joelho, o ombro e cotovelo, tem o coluna, tem ali as suas subs. Eles começaram a ver crescer e um deles me chamou. E ele falou, olha, eu tô aqui na clínica porque dá volume, mas eu tenho um consultório que eu gosto muito. Só que ele assim, eu tendo uma vez por semana lá, tá capengando, aí minha esposa, que é dermato, atende os outros dias, a gente divide, mas tá ruim. Você não quer fazer um trabalho pra gente? Eu falei, olha, vou tentar, né? Porque com o Osmar é fácil, vamos ver se é fácil com o outro também. E aconteceu que em 6 meses, ele praticamente... Ele só não pediu pra sair lá da clínica, porque senão eu ia ter que sair junto. Mas ele não saiu. Aí, começou a lotar. Aí a esposa dele, dermato, já falou, você não quer fazer pra mim? Eu faço. E aí ele chegou pra mim na época e falou, olha, eu tenho esse colega aqui que fez otorrino, aí contata. Aí o otorrino que passou isso aqui. Aí o cirurgião geral que fez residência de cirurgia geral e o outro foi pra plástica, passou o contato. E assim eu fui fazendo. Fui fazendo. Então, eu entrei nessa área achando que eu ia trabalhar com futebol e isso praticamente mudou minha vida, porque eu era um estagiário e eu vivo disso há 12 anos, desde quando eu comecei, por conta do Osmar, que eu era fã, porque ele era corintiano igual eu. Se fosse outro médico, eu acho que eu nem teria entrado. Talvez não teria ido. Talvez até você mesmo tinha um preconceito ali, né? Porque era uma coisa que, na época, de verdade, eu não tinha como conversar de igual para igual com o médico. Por quê? Eu tinha 22 anos. Na época, 22 anos. Era nem informado eu era. Então eu lembro que eu chegava, parava eles nas clínicas, falava, olha, você precisa gravar um vídeo. Aí ele olhava para o secretário e falava assim, preciso ir, né? Amanhã. Aí outra palavra, precisa gravar um vídeo. Passava, nem olhava para mim. Olha, a gente precisa fazer tal ação. O que o Osmar falou disso? Não, ele falou que é para fazer. Aí ficava olhando pra mim assim, tipo... E as pessoas não entendiam o que era pra fazer aquilo. Então eu não conseguia conversar de igual que... Era como se eu estivesse pedindo um favor.
Eu era da equipe, eu tava pedindo um favor, assim, de joelho. Eu tinha que entrar 10 vezes na sala de alguém pra sair uma linha de texto pra eu publicar. Na época, até Twitter eu tentei. E não saía. Então, eu não tinha essa conversa de igual para igual. Isso demorou. Por quê? Eu não digo que é arrogância do médico, é tudo mais, mas porque era... Imagina, você ficou 6 anos numa faculdade, teus professores, e depois o professor no hospital escola, depois o teu preceptor, depois... Sempre falando para você, olha, medicina não é comércio, arte não pode, vender não pode, você não pode parecer, colocando tanto medo, e na época ninguém falava que pode. E aí eu me lembro que eu não era feliz naquele ambiente, no começo. Porque eu não era notado, eu não era respeitado, eu não era nada. Eu era simplesmente alguém jogado ali. Sorte que o Osmar gostou muito de mim. A gente virou amigo mesmo. Vitor, final de semana, Vitor, vou jogar tênis. A gente virei amigo da família dele. E por trabalhar com futebol, eu continuei. E depois, sim, que eu peguei um certo nome, aí é minha vida isso aqui, eu adoro o que eu faço. Mas na época foi um engano. Um bom engano. Cara, Vitor, e eu tô pensando aqui, você começou isso há 12 anos, né? Então foi lá em 2010, né? Isso. E eu fico pensando, cara, como que foi? Porque as pessoas viram o resultado e automaticamente começaram a te chamar, como você começou a falar. Mas como que foi você começar a conversar com médicos lá em 2010 sobre marketing médico e falar mais ou menos o que é que eles tinham que fazer e como foi que as pessoas da comunidade médica que não estavam te contratando ali viam você também? Porque, assim, há até pouco tempo atrás, as pessoas não entendiam, até hoje eu acredito que muita gente não entende esse conceito de marketing que você iniciou falando, e viam isso com um grande preconceito, né? Achando que era uma coisa errada, que não cabia isso dentro da medicina, porque não entendia que, na realidade, o marketing é você oferecer uma boa experiência para o paciente. Então, como que foi esse processo aí, principalmente no início? Foi muito complicado. Eu falo que toda agência de marketing que já tem um cliente que olha para mim e fala assim, o que ele ensina é básico, ou o que ele ensina não é o certo, que me critica de alguma forma, e aí a gente tem que ser arrogante de vez em quando. Eu falo para eles o seguinte, eu abri essa porteira para você, eu tomei as pedradas para você estar aqui hoje, e tomei muita. Tomei pedradas de até ameaçar de apanhar em rua, coisa assim, de verdade. Porque eu comecei, igual você disse, em 2010, mas o primeiro vídeo que eu fiz foi em 2013. Por quê? Eu tava na Irlanda, fui fazer um curso de marketing digital. E na época, eu tinha uma ex que morava em Portugal. Então, eu pegava avião de vez em quando para visitar ela. E ela estudava ali na faculdade, na Pontifícia Universidade Católica do Porto. Tinha alguns brasileiros. E um deles eu fiquei muito amigo, o Paulo. E o Paulo, ele começou a falar para mim, ele era formado em marketing pela USP. A gente começava a conversar sobre marketing. E aí, em 2013, no início de 2013, ele me ligou e falou, você não quer assumir aqui uma área de marketing que eu entrei com uma pessoa que mais vende curso online no país na época, que se chama Conrado Adolfo. Até hoje tem muitos cursos dele, tem um livro muito famoso. Ele estava começando ali a empresa dele. E eu ia cuidar ele tinha na empresa, tinha uma sócia, eu ia cuidar da parte online da sócia dele. E eu fiquei nessa empresa, assim, 6 meses é para arredondar, 7 meses, 8 meses. E lá eu entendi que tudo o que é conhecimento pode virar um curso online. Em 2013 eu lancei o primeiro curso online para médicos de marketing, né? Não existia isso aí, que foi o Médico Celebridade, que existe até hoje. E para eu lançar esse curso eu tive que gravar vídeos. Então eu não aparecia. Em 2013 eu comecei a aparecer e gravei o primeiro vídeo. E aí eu comecei a gravar esses vídeos. Na época não tinha noção nenhuma de câmera, gaguejava, eram horríveis, mas eram os únicos que tinham, então eram bons por esse sentido. Eu comecei a atrair médicos. Atrair médico, só que da mesma maneira que eu atraio médicos que gostam do trabalho, eu atraía numa proporção muito maior gente que me criticava. E aí eu tinha um blog que eu falava desse marketing médico, eu recebia e-mails. Então a maioria era e-mails assim, era sempre uma linguagem rebuscada, medicina não é comércio e não pode mercantilizar a medicina, onde já se viu. Até aí tudo bem, é a opinião dele. Mas já cheguei a receber, olha, a vontade que eu tenho se te ver na rua, sabe, coisas do tipo, porque você tá acabando com a medicina. Aí eu sempre pensei assim, poxa, depois que eu comecei a falar disso,
as pessoas estão morrendo em fila do SUS. Depois comecei a falar disso. Foi você que causou o dano da saúde, né? Eu que abri faculdades de 100 para 300 faculdades de medicina. Fui eu que abri agora faculdades Bolívia, Paraguai, Argentina, de monte. Fui eu que... Bom, mas era uma maneira deles contestarem alguma coisa, porque eu também não sabia argumentar, então eu falava, mas nem eu entendia bem o porquê das coisas. Hoje é tudo mais fácil. Qualquer argumento eu consigo contra-argumentar, porque eu já passei por muito disso. Mas na época não foi fácil, não. Então eu tomei muita pedrada. Tomei pedrada tanto que se vocês forem no Google, só não vai agora, né, enquanto você está ouvindo essa entrevista aqui, porque senão você vai sair do YouTube. Se bem que o YouTube é do Google, né? Mas você vai encontrar um artigo chamado Médico Celebridade, que foi a Folha de São Paulo que escreveu. Esse artigo, em 2014, Cláudia Colucci, que é uma jornalista famosa na área de saúde, com vários livros publicados, ela simplesmente um dia, numa manhã qualquer, eu acordei e eu estava na Folha de São Paulo. E o título era o nome do meu curso e basicamente falava: em um país onde pessoas morrem em filas de hospitais, pseudo-marqueteiro quer ensinar médico a ganhar dinheiro. Onde nós vamos parar? Então era um texto todo rebuscado com essa construção. E na hora eu me assustei, aí eu entrei na Folha Online, vi quem estava patrocinando era um plano de saúde, falei, mas tá estranho isso. E o primeiro comentário me animou muito, que era um médico falando: cara jornalista, eu sou médico, acabei de procurar o seu currículo, eu vi que você fez faculdade fora, você foi fazer nos Estados Unidos. Eu vi, você trabalha para a Folha, um jornal capitalista, teus anunciantes, dentre eles, são anunciantes, por exemplo, plano de saúde, que me explora, e você tá falando que eu não posso ascender profissionalmente, você pode, teu jornal pode. Essa pessoa respondeu por mim. E aquilo foi um divisor de água, porque ela deu voz, e até ela começa no texto, vocês vão ver. Eu fui alertada por alguns médicos, num primeiro momento eu não acreditei nessa, ela até usou um adjetivo, nessa loucura, nesse devaneio. Depois eu pesquisei e vi que isso existia, tal de médico celebridade. Ela fez um texto falando que ela deu voz, e realmente ela deu, porque eu recebi essas críticas. Mas quando ela falou aquilo, um médico defendeu, eu nunca tive tanto seguidor assim que veio de repente pro meu perfil, porque era uma coisa nova. Era falar, olha, não é errado você pensar em ascender profissionalmente. Você investiu pra caramba pra isso. Sabe? Não é errado. O que é errado é você fazer da maneira antiética. Uhum. Isso eu nunca vou ensinar. Mas então foi um divisor de água, eu tomei muita pedrada, viu, Alan, nesse começo, por conta disso. Cara, e até aproveitar a situação, esse tema que você falou, para fazer uma pergunta para ti. Você acha, porque eu acredito que as pessoas criticavam e faziam essa crítica sem conhecer o seu conteúdo, sem saber o que você estava falando, sem ter a mínima ideia do que você falava, simplesmente tinha ali um pré-conceito, né? Tirava um conceito sem saber do que você tratava. E você acha que isso pode ter tido influência, né, desse preconceito por conta do nome do curso que você escolheu? Essa sempre foi uma pergunta que eu quis te fazer, porque esse nome médico celebridade, eu já conversei com algumas pessoas que estavam fazendo seu curso e eu percebi isso, que dividia um pouco de opiniões. Algumas pessoas achavam o nome atrativo e outras pessoas criavam um preconceito com esse nome celebridade. Você acha que isso interferiu ou qual é o seu pensamento sobre isso? Não, total. Interferiu para receber uma enxurrada de crítica e interferiu para vender muito também. Para estar até hoje. Porque é o que eu falo, né? Um produto ruim não dura 6 meses. Ele já tem 2013, quando eu lancei a primeira turma, já vai para 9 anos. Quase 10 aí, né? Quase 10 anos. E eu sempre gostei muito da minha área, né? Do marketing. E lendo muitos livros, vendo pessoas que venderam muitos cursos, convivendo com aquele grande autor de curso, eu percebi que um livro só se vende por conta do título ou porque ele é muito comentado. Então, talvez você vai ler um livro que tem um título que não é tão chamativo, mas vai fazer tanto sentido para você. Você vai ler 1984. É um título chamativo? Não, mas é um dos livros mais vendidos, George Orwell, da história. Por quê? Porque o livro é bom. As pessoas vão comentar e vai vender. Mas existem livros que é impossível da gente ignorar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Imagina que você está no shopping andando. Você vai olhar para aqui. Não, é isso que eu quero. Mas você talvez vai até não comprar na frente dos outros. Você vai esperar a esposa ir lá para uma loja. Vou comprar isso aqui. Interesse, com certeza. Mas o interesse você tem. As 21 leis do poder, as armas da persuasão, como ligar o... E aí, é um livro bem vendido aqui. Então, se a gente for parar para pensar, um bom título, ele desperta um desejo na hora.
Por quê? Porque um bom título ele não fala com o cérebro racional, ele fala com o cérebro emocional, que é no final que a gente quer. A gente vai virar para os outros, não, médio celebridade não, eu quero ser bom. Mas fica na nossa cabeça a gente imaginando as pessoas olhando pra gente diferente, porque o ser humano ele tem essa questão. Ele tem, eu sempre falo que a melhor maneira de você estudar marketing é você estudar psicologia junto. Porque o ser humano tem isso. Ele é individualista. Ele quer ser notado. A gente grita para ser notado a todo momento. A gente tá na mídia social por conta disso. A gente compra carros diferentes, coloca um silicone, ou vai para uma academia, tem um bíceps, porque a gente quer ser notado. Porque o notado, ele não só vende mais, mas ele é mais procurado, respeitado, aceitado e tudo mais. Então, quanto mais notado. E eu, na hora de pensar no nome do curso, eu pensei em algo para falar com esse cérebro do médico, com esse cérebro emocional dele, o não racional, na verdade. Tentar chegar a algo que eu via que eles queriam. Por quê? Porque eu fazia muita pesquisa, eu convivia com muito, e a gente tinha essa noção de que médico, durante toda a história, ele era um ser que, por tendência, ele era mais notado do que as outras pessoas. Então, ó, o doutor chegando, ó, ele é médico, ó, o doutor, ó, ele é... Então, tem já todo esse aval social, e ele está acostumado com isso. Então, se eu fizesse um título muito ligado à questão científica, ia ser dissonante. Eu não posso ser dissonante, já que ele é respeitado, já que ele tem essa aura, eu preciso falar sobre isso. E o nome médico celebridade, ele veio... Tem um curso que tem nos Estados Unidos, é um evento, na verdade, né? Trafficking Conversion. E em 2012, das pessoas que apresentou ali esse Trafficking Conversion, ele mostrou uma pirâmide de valor, que ele falava, generalista ganha menos do que um especialista, que ganha menos que uma autoridade, que ganha menos que um celebridade. Eu falei, cara, isso é o mercado médico. Eu falei, isso é o mercado médico. Se a gente for pensar um generalista, eu vou pensar no meu pai. Meu pai tá com dor na coluna, já que vocês... Ele tá ali, dor nas costas, do jeito dele, né? Pontada nas costas do lado direito. Ele acordou desse jeito. Se ele for num posto de saúde, num PSF, numa portaria, em qualquer lugar, ele vai estar disposto a pagar. No SUS não, mas dependendo... Se ele for no generalista, ele tá disposto a pagar, por exemplo, R$100 uma consulta, R$200. Aí imagina que esse generalista fala, olha, seu José, meu pai é o seu José. Seu José, o teu negócio, você tem que ir num neurocirurgião. Eu tô vendo, é cirúrgico, olha, pela minha limitação, mas eu acho que é cirúrgico, vai lá no neurocirurgião. Ah, tá bom. Aí ele sabe, poxa, eu vou ter que ir num especialista. É alguém que só cuida disso. Então ele sabe que vai ser um pouquinho mais caro. Não é 200, é 300. Aí ele vai no neurocirurgião. Aí o Bernardo falou assim, olha, seu José, é o seguinte, até aqui eu posso fazer por você algo, mas você tem que ir na maior especialista da área, porque eu vi aqui nos exames, eu não me sinto seguro. E ele, ó, você vai ter que pegar o carro, vai ter que ir pra capital, ele só cuida disso, é professor, doutor, vai lá com ele. Aí esse médico, ele já não é mais um especialista, ele é autoridade. O autoridade é quando ele é enxergado pelo especialista ou pelos pares como a referência. E aí essa autoridade geralmente tem a agenda lotada, e meu pai pensando assim, poxa, consulta com o Bernardo foi 300, com o Alan, que é o autoridade, deve ser 500. Não é possível, né? Que ele vou pagar menos. E aí a gente chega num limite. Você fala, pô, professor doutor, o que é indicado por outro médico. Só que aí, convivendo lá no mercado de São Paulo, vendo médicos que davam muito certo, eu via que o que mais tem é médico qualificado, professor, doutor e tudo mais, e que o consultório particular não vive tão bem assim. Enquanto tem outros que conseguem viver bem, que não são ruins, porque senão não ia dar certo. Mas não são, talvez, os melhores. E a diferença entre ele e essa autoridade é porque ele é conhecido pelas pessoas da região dele e é uma referência ali na região. E aí, então, ele tem mais volume. E esse é o médico celebridade. Então, para eu respaldar o médico celebridade, eu explicava toda essa teoria com desenhos. Era um vídeo de 20 minutos para vender as primeiras turmas. Porque eu explicava essa teoria e falava, ó, você quer ser quem? Eu falo, muito provavelmente, por dentro você quer ser essa autoridade. Porque é uma questão do médico, pô, os meus pais me respeitarem, eu cheguei, é uma satisfação. Mas eu via que ele olhava para o caminho e falava, tá, para eu ser esse professor doutor, primeiro vai ter que aposentar, esses caras nunca aposentam. O professor doutor, ele tem 89 anos, ele tá lá. Ele só larga o osso, porque ele já tem 6 filhos, um na Austrália, um não sei aonde, já tem 200 netos, paga pensão para 27 mulheres. Ele não larga o osso, não larga, o custo de vida dele é alto. Ele larga assim, o dia que o coração dele para de bater mesmo.
É muito difícil ele largar. Então ele olhava para aquilo e falava, para eu chegar nessa situação aqui vai demorar muito. Então eu acho que eu quero ser celebridade. Então o nome veio de uma teoria, mas não foi por acaso. Se você olhar qualquer editor de livro, ele vai falar, primeiro, antes de pensar no livro, vamos pensar no título. Eu tenho um amigo que trabalha em editora, ele fala, o tempo que a gente gasta diagramando o livro é o tempo que a gente gasta fazendo experiência com o título. Porque é o título que faz a pessoa bater, ela tá olhando assim, não, isso eu quero. Isso eu não quero. E o médico celebridade, ele é sensacionalista, sim. Ele impacta, eu já pensei no começo, então, porque eu não ficava rico com o médico celebridade, porque era o começo, nem eu imaginava as possibilidades. Eu pensei várias vezes em trocar de nome, mas eu sempre vi isso como uma grife, que se bem explicado, eu tô conversando com o cérebro dele, que não é o racional, então eu tô fazendo um trabalho de marketing certo, eu tenho uma teoria por trás e hoje eu tenho resultados, então... Mas é um nome sensacionalista, sim, concordo. Bacana. Ô, Vitor, eu queria perguntar o seguinte, assim, aquele médico que pode estar escutando aí agora, ele tem um certo preconceito, ele acha que não vale a pena ter uma equipe especializada em marketing, ele fala, eu faço tudo sozinho, é só postar, né, é só colocar alguma coisa ali no Instagram, um vídeo no YouTube. Assim, qual que é o principal erro que esse médico geralmente comete em fazer marketing assim, sozinho, sem uma ajuda? Tá, boa. Eu vejo que a primeira coisa é o confundir. Ter uma mídia social com fazer marketing. Vou usar aqui, eu nem pensei nessas analogias, mas vou pensar aqui, a gente confundir, eu sei dirigir e agora eu sei dirigir uma Lamborghini a 300 km por hora. Não, é coisa totalmente diferente. Sim. Saber dirigir, ter uma carteira é uma coisa. Você fazer um track day numa Lamborghini a 300 km por hora é coisa totalmente diferente. Precisa ter braço, precisa ter técnica, precisa ter experiência. E eu vejo que a maioria dos médicos confundem. Eu tenho uma mídia social, eu já estou fazendo marketing. Na essência tá. Se a gente for parar pra pensar, se já tá. Eu sempre falo que a função do marketing é duas coisas. Melhor experiência possível para o paciente, informar, deixar a população mais bem esclarecida. Juntando esse casamento, não tem como. Informando, deixando esclarecida, vai chegar no consultório, trazendo uma experiência fora do comum, vai manter no consultório e vai trazer amigo. Então, você tendo sua mídia social, você vai informar. Mas só tá começando. Esse jogo é muito amador ainda para só ter a mídia social e achar que faz marketing. Então, quando eu vejo que as pessoas chegam no curso, tem gente que tem mídia social há 5 anos, 6 anos, 10 anos, e sem resultado. Porque fica batendo sempre na mesma tecla. Eu sempre falo da questão do marketing médico de esperança, né? Então, ele segue muitos colegas, vê o que eles estão fazendo e faz igual. Poxa, ele tá fazendo, eu vou fazer também. Só que, vamos lá, você tá vendo a ponta do iceberg do seu colega. Aí você fala, não, mas ele já tem agenda lotada, Vitor, eu vou fazer igual ele. Tá, mas talvez ele tenha agenda lotada, você nunca sabe por quê. Talvez ele tá com preço competitivo, talvez ele fez uma ação offline, talvez ele já tenha a clínica onde ele tá é mais bem localizada que a sua. Talvez o convênio tá dando preferência para ele na hora que as pessoas ligam, falam, a gente sabe que isso acontece algumas vezes, vai no doutor tal. Talvez ele tá colocando campanhas de tráfego pago, você não tá vendo, mas você tá lá copiando a ponta do iceberg, que é a dança que ele faz, que é o post que ele faz. Então fazer marketing é muito mais estratégico do que tudo isso, né? E ao longo do tempo, a minha missão era buscar o que esses médicos estão fazendo que estão dando certo, mas que os colegas dele não estão enxergando, que é muito além do que a postagem. O que é que está dando certo que eles não estão enxergando? No começo eu fazia igual muitos fazem hoje, que é, eu vou fazer o que o meu colega está fazendo. Então eu ensinava isso. Eu olhava no Instagram de médico famoso e falava, tô fazendo assim. Aí eu testava com os meus clientes, faz assim. Mas hoje não. Depois de ter mais de 5 mil alunos, né, a gente está chegando nos 6 mil alunos já. Se não bateu, tá para bater, porque janeiro foi um mês de muito aluno. Eu converso com muito. Minha vida é isso, é conversando com 4, 5 todos os dias. Conversando assim, em call, se eu for falar direct, eu recebo 50 por dia, 60, 70, depende do dia. Tem dia que passa de 100, dependendo do que eu falo. Então eu tô toda hora vendo o que tá dando certo e o que tá dando errado. O que tá dando certo, tá dando errado. Coisas que a maioria não consegue enxergar porque tá vendo só a postagem. Então vai muito além de tudo isso. Boa. E tem muita questão do ego do médico ali também, né? Que acha que resultado é quantos seguidores tá ali pra ele, né? Isso acho que é a métrica de vaidade, né? A métrica de vaidade, ela... Eu tenho alguns amigos que são influencer, então, amigo de faculdade, amigo que fala de culinária, e que tem 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. E eu com o Instagram de 38 mil médicos, alguma coisa assim, consigo ter uma renda 20, 30, 50 vezes maior que essas pessoas. Eu não quero seguidor.
Se você pegar meu Instagram agora e falar, Vitor, eu vou tirar todo mundo que não é médico do seu Instagram, vai ter 10 mil seguidores. Eu falo, cara, melhor coisa que você faz. Eu tô falando com o meu público. E eu vejo que o médico deveria ter mais essa também, esse tipo de mentalidade. Não focar em número e focar no seguidor certo. Se você é um neurocirurgião e quer ter coluna, dependendo da área, não sei qual é a área que você quer ir focar mais na neurocirurgia. Quem são as pessoas que precisam de você, qual a faixa etária? São elas que precisam te seguir. A Dona Maria, o Neymar e as outras pessoas não precisam te seguir. Entendeu? Então eu vejo que a métrica de vaidade ela atrapalha muito. E sabe o que é o complicado? Você vai lá, faz um curso tentando explicar o passo a passo. Eu repito isso, talvez alguém está escutando isso aqui, e amanhã essa mesma pessoa vai mandar um direct falando, meus seguidores não aumentam, meu número. Aí entra no curso e fala, nossa, mas olha só, aquele colega tem mais seguidor, e sempre bater na mesma tecla, sabe? Por mais que você fale, não vá para lá, as pessoas querem ir, então vá. Quem quer ir, vá. É a meta da vaidade mesmo. Mas não... Quer número ali, mas não quer. E o que importa mesmo, assim, acho que o sentido maior da gente ter escolhido, assim, você para trazer aqui é justamente para isso também, o médico ele tem que entrar nesse jogo buscando aumentar o consultório, né? Assim, a gente tem falado muito isso, sabe? A gente valorizar o consultório para sair de plantão, principalmente o consultório particular, não ficar refém de convênios que vão cada vez mais depreciando honorários e tudo, né? Então o objetivo que a gente quer que é você frise isso também, sabe? Do médico entrar nesse jogo para aumentar o consultório. Não importa se ele tiver 100 seguidores e os 100 forem pacientes ali, tiverem assíduos, né? Gostarem da consulta, etc. Tem esse lado também, é o que importa, né, Vitor? Então, assim, Exato. E assim, além de conseguir oferecer uma relação, além de conseguir oferecer uma experiência melhor para o paciente, ter também uma experiência melhor com a medicina, né? Que eu acredito que o marketing médico, nesse contexto, ele consegue oferecer isso, né, nesse contexto que o Bernardo falou. E, Vitor, eu acho que tem até uma coisa, puxando o link da pergunta do Bernardo, tem uma coisa que eu acho interessante, é que algumas pessoas entram nesse universo de querer investir e tal, em um marketing melhor, e acha que é simplesmente contratar uma agência que vai fazer post e fazer alguns criativos ali no Instagram, e acha que aquilo vai dar algum resultado, e muitas vezes se frustra, né, porque acaba que não tem um resultado esperado, a agência às vezes até vende uma ideia que no fim das contas eles não alcançam, e isso eu vejo que é cada vez mais comum, né, pessoas optando por esse caminho. Por que você acha que isso não dá certo? E esse médico é o teu paciente, tá? Se tem um paciente, não é da mesma área, mas só pra gente ilustrar aqui. Você tem um paciente que quer emagrecer. Você pode ser o melhor médico. Você vai falar, olha, você vai tomar essas 2 pílulas, você vai regular o seu sono, você vai fazer X minutos de exercício físico, vamos começar com pouco, 10 minutos. Você vai fazer caminhada. Você vai fazer isso, tá bom? Tá bom, doutor? Você é o melhor, você é assim, o maior referência na área. Você fez um fellow em Paris com a maior referência, hoje no Brasil você é uma das maiores referências. Aí o paciente volta, tem o retorno dele, e você nem quis ver ele no primeiro mês, falou, quero te ver no segundo mês, vem aqui daqui 60 dias. Aí chega ali, e ele tá um pouco mais obeso, tá? Aí você fala, não, mas espera lá, eu sou um médico bom, você fez o que eu falei? Ah, doutor, eu tomei a pílula no primeiro dia, o segundo não, e conta uma história pra você, aí você fala, eu quero te ver daqui 60 dias, aí volta mais obeso ainda. Esse paciente, ele é o médico, quando ele contrata uma agência, quando ele contrata um profissional. Esse profissional, essa agência, ela vai fazer coisas que vão, na minha visão, a maior coisa que uma agência pode entregar para você é trabalho diário que custaria tempo para você. Fazer um post, subir um site. Vitor, mas eu sei fazer site, mas vai demorar 3 meses para deixar aquilo lá no bonito. Então, contrata alguém já, que a hora é um pouco... Nem todo mundo, mas é que a hora é um pouco mais barata que a sua, foca na sua hora em atender e tudo mais. Então a agência vai ajudar muito nisso. Mas a agência tem a limitação, ela é o médico que vai falar, olha, faça isso. E eu vejo que assim, eu já tentei convencer algumas pessoas, não vão enxergar isso nunca. Algumas enxergam rápido. Eu digo nunca por quê? Porque eu tenho médicos que se tornaram amigos, inclusive um deles um neurocirurgião, se tornaram amigos depois de muito tempo, depois de muita conversa, depois de conhecer pessoalmente, em vários contextos diferentes.
e que a cada 6 meses chega com a mesma demanda. Você não tem uma agência para me indicar porque a última não deu certo? Eu falo, mas o que você fez? Não, eles fazem um post lá, não tenho tempo. Não vai dar nenhuma certo. Eu falo, não vai, mas eu vou lá e indico mais um. Mas tem gente que vai ficar sempre nesse looping, né? Você fala, entra por aqui, sai por ali. Então, basicamente quando você contrata uma agência, ela tem uma certa limitação. Ela vai te fazer um post, ela vai te fazer algo que vai liberar o seu tempo, mas eu não conheço médico nenhum que ficou famoso por conta de agência, porque é aquele post de agência. Se você não aparecer no seu stories, se você não contar stories, não aparecer no seu stories, se você não fazer parte do conteúdo de forma ativa, a agência nenhuma vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém segue. Vamos agora todo mundo tentar imaginar uma situação. Alguém aqui acorda com muita vontade de ver o Instagram da Americanas. Você acorda, nossa, eu quero ver o Instagram da Americanas. Nossa, acorda naquele... Aí você acorda assim, nossa, eu quero, mas quero muito ver o Instagram da Coca-Cola. Você acorda pra ver onde que teu vizinho tá viajando, quem tá ficando com quem, onde que o Neymar tá jogando, onde que ele tá fazendo a vida noturna dele, quem são no Big Brother. A gente quer vida de pessoas. E aí, quando você delega 100% do seu marketing médico para uma agência, seu Instagram vira o Instagram da Americanas, da Coca-Cola, de uma marca de jeans, que é uma modelo com uma foto que tem um título em cima e quer falar com uma linguagem que não se conecta com ninguém, porque não é nada pessoal. E as pessoas não acordam para ver isso aí. Elas não acordam para ver a foto de alguém com a mão na coluna e falando, saiba... O que pode ser essa dor na coluna, sabe? Se é hernia de disco ou não, se você vai precisar dessa cirurgia ou não. As pessoas não acordam para isso. As pessoas acordam para ver o doutor, principalmente, dando uma dica prática. Falando assim, quando você acordar com uma dor assim na coluna, eu vou te fazer uma pergunta. Você pratica tal esporte? Pratica. Então, na próxima vez, faça esse tipo de alongamento que essa dor tende a diminuir ou tende a não acontecer. Aí você fala assim, mas eu quero fazer cirurgia, eu sou neurocirurgião, pelo amor de Deus, se eu ficar dando dica pra pessoa diminuir a dor. Mas sabe o que é? As pessoas elas vão cada vez mais te seguir, comentar, gostar de ver aquilo que está sendo útil na vida delas. E no final, se ela precisar de cirurgia, ela vai buscar você, não vai ser o outro. Por quê? Porque você está focando no movimento e não no teu serviço. É o movimento. Eu tenho vários, não só meus alunos, tem vários médicos que fazem isso que nem são alunos meus, mas eu posso dar exemplo de alunos. Que, por exemplo, um neuropediatra, que está muito famoso, mas muito, batendo aí 1 milhão de seguidores, cada vídeo que publica 40, 50 mil curtidas. Antes ele era aquele neuropediatra protocolar. O que é a TDAH na criança? Porque aí ele pensou, não, eu sou maior do que isso. Eu tenho que ser o porta-voz de um movimento. Qual é o movimento esse? Criação de filho. A partir do momento que o seu filho faz esse tipo de birra, quando acontece essa situação, tá aqui uma dica. Seu filho, ele tem, quando ele lê, ele não consegue lembrar disso, daquilo. Pode ser isso aqui. Quando o seu filho faz algo, você bate nele, tá aqui um estudo falando que você não pode bater. A criação de filho faz ter 1 milhão de seguidores. Neuropediatria faz você ter 10, 5 mil seguidores. As pessoas não acordam com vontade de consumir um conteúdo de neuropediatria. Mas eles acordam, tem muita mãe, muito pai que acorda sedento para ver o que aquele doutor tem hoje para falar sobre a educação do meu filho. E naturalmente, o que ele faz? Ele é porta-voz desse movimento, ele faz muito conteúdo para isso, só que no meio desses conteúdos ele fala sobre alguma patologia que ele trata, uma doença que ele trata. Ele fala um pouco do serviço dele, ele mostra o consultório dele, e aí a gente olha e aí você fala, mas como tá a agenda dele? Essa diferença entre ser um médico com a agenda lotada, ter mais 7, 8 neuropediatras que trabalham no consultório dele, que fazem a triagem para ele, que ele ganha sobre o serviço de cada um deles, e alguém que consegue aí ter 8 dígitos só como médico, ainda mais clínico. Por quê? Porque foca no movimento. A mesma coisa, um outro aluno que estou pegando os exemplos aqui da área de vocês, que ele é neurologista clínico, e ele chegou para mim, ele foi um dos primeiros alunos do Médico Celebridade, aliás, em 2014 ele entrou na 2ª turma, e eu lembro até hoje. Estou no último ano de residência, quero mudar para Alphaville, quero fazer um consultório assim, eu nunca vi, na época eu nunca tinha visto alguém com tanta clareza sobre o que queria, e vontade de fazer acontecer. E ele começou a fazer o marketing dele. Chegou uma época, ele falou pra mim, Vitor,
eu estagnei, tô num consultório só particular, tô cobrando aí meus R$800 na consulta, mas estagnei, eu queria ter uma equipe. E veio dele a iniciativa de ser porta-voz de movimento. Ele não era mais um neurologista que dava dicas de neurologia. Ele criou um movimento de tontura. E se a gente for pegar essas doenças crônicas, tontura, hipertensão, diabetes, as que mais acometem a população, a gente está falando de milhões de pessoas. E as pessoas, elas não acordam para ouvir ali o neuro falando. Mas alguém que fala, olha, você tem tontura? Hoje eu vou te dar uma dica prática. Você tem tontura? Existem mais de 80 tipos de distúrbio vestibular diferentes. Vamos tentar ver qual que é o teu. Você tem tontura? Veja só, se você estiver na situação A dentro da sua casa, vamos mudar ali a rotina da sua casa, porque isso pode piorar. Ou seja, as pessoas olham para ele e aí sim elas começam a seguir nos milhares e valorizar, porque elas falam, ele ajuda no meu dia a dia. Então eu sempre falo, o movimento ele é muito maior do que o serviço do médico. E médicos que entendem isso, então eu palestrei recentemente na SBOT, né, para ortopedista, e eu falei sobre isso. Falei, tá, se você for um médico de ombro, as pessoas não querem saber de artroscopia de ombro, capsulite adesiva. Alguém entra no Instagram assim, de verdade, acorda assim, nossa, eu quero ler sobre capsulite adesiva, acordei, hoje eu sonhei com isso. Eu tô falando, não o profissional muitas vezes sonha, mas o seu João, a dona Maria não tem isso. Só que aí, eu tenho uma dor no ombro crônica, que eu nem sei se é cirúrgico ou não, se é capsulite adesiva, isso aí, o diagnóstico vai me falar, o exame. Mas eu tenho essa dor. E aí um dia eu olho lá, uma dica para quem pratica crossfit e tem uma dor no ombro. Aí falou, eu pratico crossfit e tem dor no ombro. Deixa eu ver o que esse médico tá falando. Aí outro dia, olha, se você tem uma dor no ombro noturna, ela pode piorar, use isso aqui. Olha, uma dica de alimentação que melhora, porque o inchaço tem a ver. Aí ele pega e vai começar a fazer lives com um educador físico que vai falar, olha, os principais alongamentos para quem tem dor no ombro. Ele vira um porta-voz de um movimento muito maior do que a artroscopia, do que a capsulite adesiva e do que o serviço dele. É o porta-voz do eu sou a única pessoa no Brasil que se você tem dor no ombro, você vai seguir e eu vou te ajudar a melhorar. Aí você fala, não, mas isso é contraintuitivo, eu quero operar. Não é ortopedismo, eu quero abrir, eu quero bisturi. Tá, doutor? Mas você traz essa pessoa, é o funil que a gente chama. Você traz essa pessoa porque você está sendo útil para ela, falando do ombro, você está dando dica útil para ela, e no final vai chegar uma hora que vai ser insustentável aquela dor, que ela vai, não, agora eu tenho que agir. Ela vai dar preferência para você, lógico, que você vai ter seguidor do Amazonas, você tem um consultório em São Paulo, muitos não vão viajar. Mas o que eu tenho notado, esses médicos que criam movimento, que conseguem quebrar essa barreira técnica, tem gente que viaja o Brasil inteiro. Inclusive, eu fiz a live com esse neurologista da tontura, e ele fala, só tinha um estado, isso a live faz 2 anos, que ele não tinha atendido pessoas que pegaram um voo para ir até lá e pagaram os R$1.000 à vista da consulta dele. Então, eu vejo que é muito nisso. Do médico ter essa percepção do movimento e não da cirurgia que ele faz ou do que ele fala. Porra, muito legal, cara. Muito legal. Nós estamos chegando mais ou menos no finalmente, mas antes eu quero fazer mais uma pergunta. Assim, você está falando de movimento, Vitor. Já que você está falando de movimento, como é que você enxerga o movimento da medicina nessa nova era assim, do marketing, né, com toda essa questão digital? Como que você... Assim, prevê não, mas como que você enxerga assim, os próximos anos? Assim? Tá, eu vejo assim, o bom da medicina é que ela consegue não digo se reinventar, mas criar braços cada vez mais. Então antes era generalista, não, vamos ter mais a especialidade, agora tem nutrólogo, agora aí tem a sub da sub da sub. Então a medicina ela vai continuar sendo um mercado, uma profissão, tirando, é claro, a questão de social, ela sempre vai ser. Falando mercadologicamente falando. Ela ainda vai ser uma boa opção para quem se especializa, na minha visão. Para quem especializa, em algumas áreas, para aquele sub da sub da sub, e que é a maior referência em distúrbio vestibular e tontura, e esse faz o seu José, a dona Maria, para economizar, pagar R$1.000 e ir lá fazer com ele, porque sabe que a consulta dele é 1 hora, e não tem como a gente falar que ele é ruim. Porque ele está 10 anos só fazendo isso. Ele não é um neuro que vai lidar, não vou lidar mais com Alzheimer e Parkinson, não, é só tontura. Não tem como ele ficar ruim, porque ele acaba virando speaker, as pessoas veem ele, os laboratórios, não, pera lá, ele é uma das maiores referências. Então você vai no Congresso de Paris, aí ele vai lá. Ele vira um satélite naquela área dele, que tudo que é novo chega para ele primeiro, do que para os outros colegas, então ele fica muito bom. Então eu vejo que na medicina, assim,
questão de mercado, quem especializar, quem em algumas áreas subir ou falar, eu só trato isso na minha área, vai ter muito o que ganhar lá na frente. A junção disso com o marketing, o que eu vejo a gente está começando a absorver um pessoal muito jovem, formado em faculdade de medicina, que ainda não tem uma noção, e a gente até viu um caso recentemente, uma noção do que é fazer marketing, do que é expor imagem e do que é fazer algo antiético, se expor ao ridículo, falar coisas que não deveriam ser faladas numa mídia social. Por quê? Porque essa geração não é a minha e não é a sua. A gente não, quando tinha 15 anos, a gente não fazia stories. Mas tem gente que com 20 anos, 18 anos, fazia stories e acha que aquilo é a vida. E essa geração nova tá vindo da mesma maneira que eles lidaram com o Twitter, que eles lidaram com stories, com TikTok, que minha vida é 24 horas, um livro aberto, eu falo o que eu quero, eu sou despojado, porque eu falo as pessoas na minha escola, olha só, ela não tem papo na língua, olha, ela tem personalidade. Só que na hora que você tem um CRM na mão, você vira médico, você tem uma responsabilidade. Você tem que saber o que falar, o como falar, e eu vejo que é um caminho perigoso que tá indo, porque o marketing já tem toda essa questão pejorativa. A gente passou aqui falando sobre isso. Sim. E exemplos como esse vão acontecer cada vez mais de médicos jovens que não entendem esse limite da ética, não entendem o limite que, tua vida não precisa ser livro aberto, não. Agora você é profissional. Você não tá aqui dando tua opinião em qualquer coisa. Segura a bola. E vai acontecer cada vez mais. E cada vez mais vai ter essa discussão. O marketing é uma coisa boa ou ruim por conta dessas pessoas que ainda não estão preparadas para lidar com isso. Então eu vejo que vai caminhar muito para esse sentido, vai ter uma discussão muito ampla, vai acontecer cada vez mais casos de médicos recém-formados que falam que acham que deve falar, que expõem pacientes, que falam coisas que não deveriam, que não fazem a coisa bem feita. E essa discussão ainda vai retroceder. Ao invés da gente caminhar, eu tô vendo que vai ainda retroceder um pouco, porque vai dar munição para quem critica. Vendo questão de futuro, assim, vamos falar agora da coisa boa. O marketing para o médico no futuro. Eu sempre falo, a gente tem que deixar um legado na vida, né? E hoje eu tenho, fazer 33 anos agora, não parece, uns 40, muito trabalho, 33 anos. O que acontece? Eu vejo que eu já deixei um pedaço do meu legado, porque eu acelerei essa discussão. Eu acelerei. Se não fosse aqueles meus primeiros vídeos, eu lançar um curso polêmico, eu começar a palestrar em congresso, inclusive eu conheci minha esposa, eu moro em Belo Horizonte, porque eu conheci minha esposa, que ela é médica, de um congresso que eu dei em 2016, palestra. Mas se não fosse eu começar a falar, alguém ia ter começado. Só que uns 3 anos depois. Então, eu acelerei muito essa discussão. Então, na minha lápide vai estar lá. Foi um cara que acelerou e mostrou que médico pode sim ganhar dinheiro desde que ele respeite o paciente dele. Sabe? E aí, como eu acelerei muito essa discussão, eu vejo que hoje a maioria das pessoas, dos médicos, né? Vamos falar dos médicos, até os mais velhos, eles já enxergam isso com outros olhos. Em 2013, eles falavam que se me encontrassem na rua ia acontecer uma desavença ali. Hoje não. Eu vou dar as palestras, igual eu falei que eu fui na SBOT agora recentemente dar uma palestra, e eu costumo chegar um pouco antes, quando eu vou dar palestra, ver o auditório, o que é que tá acontecendo, porque é uma palestra atrás da outra, e na palestra anterior a minha tava vazio. Eu falei, poxa, ortopedista, no meio da pandemia, talvez não vão vir aqui na palestra. E eles colocaram 200 lugares só na sala. Na hora que eu cheguei para dar palestra, não tinha mais lugar. Disseram que em todo auditório tem ali, auditório 1, 2, 3, 4, não tinha mais lugar ali. E o que eu mais vi era jovem em pé. Porque os que me criticavam, que eram os médicos mais antigos, os mais conservadores, eles estavam lá porque eles queriam aprender. Estavam sentados, fizeram perguntas, aplaudiram, entenderam qual que era a essência do negócio. Porque a primeira coisa que eu cheguei e falei assim, olha, ninguém aqui vai precisar dançar. Eu vou te mostrar um case de como um paciente... Eu falei assim, ó, é como se eu chegasse aqui agora e falar, todo mundo vai pegar seu celular. Eu falei, ó, todos vocês vão pegar o seu celular. Vocês são ortopedistas. Vocês vão buscar. Se vocês têm subespecialidade, então, joelho, mão, você vai pesquisar médico de joelho e você vai pesquisar na sua cidade. Então, se você é médico de joelho em Jundiaí, médico de joelho em Jundiaí. Você vai no Google. Se você é médico de cotovelo em Balneário Camboriú, pesquisa. Médico de cotovelo em Balneário Camboriú. Aí eu falei, agora você não vai... Eu não quero ninguém um olhando no celular do outro. Você não vai precisar falar. Mas olha o primeiro nome que apareceu aí. Aí eu via na cara de cada um. E eu vi que a maioria não era o nome dele. Aí eu falei assim, olha,
Você tá vendo que apareceu, muito provavelmente um médico recém-formado, foi o primeiro que apareceu ali. Um médico que talvez, eu tô vendo vocês sentados aqui, que não tá nem aqui, que ele não quer nem se especializar, tá lá, pra ele tá tudo bem. Mas ele tá fazendo o básico, que é, ele é encontrado por quem busca. É como se vocês agora pensassem, eu preciso aprender marketing médico, eu vou buscar um curso. E buscassem encontrassem meu nome. A probabilidade de comprar é grande, porque eu fui encontrado. Eu falei, vocês nem estão no jogo se vocês não forem encontrados. Esse médico que apareceu, ele precisou dançar? Ele precisou gravar vídeo? Não precisou nada, ele só foi encontrado por quem buscou. Eu falei, eu quero que quem não era o nome ali, sinta na pele que todos os dias tem dezenas ou centenas, dependendo da região, de pessoas que precisam de médico de joelho, na tua cidade que está fazendo essa busca, está encontrando ele, o consultório dele está lotado. E você está pensando que está lotado porque ele dança. Não, está lotado porque ele faz o básico. Ele é encontrado por quem procura. Hoje eu vou ensinar vocês a serem encontrados por quem procura. Foi isso que eu falei. Aí eles saíram de lá, nossa vida, abriu minha mente, porque eu achava que não, fazer marketing era fazer algo, eu tenho que aparecer, eu tenho que ir para a TV. E não. No mínimo que você tem que fazer é ser encontrado por quem busca. Senão você não está no jogo. Se seu pneu estourou, você está numa cidade que você não conhece, eu até dou esse exemplo, você está num congresso em Miami, seu pneu estourou. Você vai no Google e vai pesquisar borracharia em inglês, que eu nem sei como é que fala. Você vai buscar borracharia em inglês. Agora você vai ficar olhando assim, fica 5 dias analisando, essa borracharia que eu não gostei da foto. Não, tá ali, você vai numa das primeiras, porque foi encontrado. E muitas vezes é assim. Uma pessoa que precisa urgência, você acha que ele vai ficar... É o primeiro que ele encontra. Alguém que precisa para ontem, geralmente os pacientes de Google, é o primeiro que encontra. Então, no mínimo, você tem que ser encontrado. Senão você não joga o jogo. Então, eu vejo que tá sendo assim, a tua pergunta para responder, tá sendo mais aceito, cada vez mais. Estão entendendo o sentido. Só falta agora entender a técnica do negócio. Bacana demais. Alan, estamos chegando finalmente aqui, infelizmente, né, cara? Tem papo aqui pra gente ficar horas e horas aqui aprendendo, né? Você quer perguntar alguma coisa? Não, cara, dá vontade de ficar umas 3 horas aqui conversando com o Vitor, né, velho? O cara é uma enciclopédia de marketing. Vamos ter que fazer o episódio 2, cara. Vamos fazer o 2. É bom convidar online porque já não tem chance de recusar, né? Então a gente já deixa o convite aí pro Vitor. Mas, cara, Vitor, muito bacana. E uma coisa que eu achei muito interessante no seu curso, já talvez até fazendo merchan também, incentivando a galera a fazer mesmo, é que um dos primeiros não, talvez a primeira aula, não, até tem a apresentação antes, mas uma das primeiras aulas é você falar exatamente sobre ética, né, dentro do marketing. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque a primeira coisa que eu vi foi, cara, eu não sabia o que era marketing médico e se eu fosse tentar fazer alguma coisa na minha cabeça, eu ia fazer muita coisa errada. Então, eu acho isso sensacional, cara. Você já começa o curso entendendo não só as regras do jogo no sentido de como fazer o marketing certo, mas principalmente de como não fazer coisas antiéticas, não dar brecha para você estar sendo uma pessoa errada dentro da profissão. E, mais uma vez, Vitor, agradecer mesmo, de coração aqui, você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no HealerCast e espero que esse episódio aqui as pessoas consigam entender melhor sobre o marketing médico, que a gente já citou algumas vezes aqui dentro do nosso podcast, mas nunca com tanta clareza como está sendo citado hoje. Então, que as pessoas possam olhar, eu acho que cada vez menos, como você falou, as pessoas estão entendendo mais e enxergando com pouco preconceito, mas sem dúvidas ainda tem muitas pessoas que não entendem, que vêm com preconceito e que talvez depois desse episódio aqui as pessoas que nos acompanham pelo menos vão conseguir abrir a cabeça para isso daí, que eu acho que realmente é uma coisa que é fundamental dentro da nossa área. Cara, muito obrigado mesmo. É isso aí, Vitor. Obrigado. Também quero agradecer. Estou satisfeito demais, muito feliz mesmo. A gente aprendeu demais aqui. Eu estou fazendo curso também, fazendo merchan aí, médico celebridade. Entra lá. Quem ainda não conhece, entra nas redes sociais aí, né, Vitor? Tudo Vitor Jaci, né? No Instagram, YouTube, no Google. Jogar lá, vai te achar, né? Para todo lado, Vitor Jaci. Você só não pode colocar isso em algum site da Receita Federal, algum site aí de governo, alguma coisa assim, porque esse não é meu nome, tá? Então você nunca vai encontrar. Jaci é o nome da minha cidade, era um apelido de faculdade, e aí virou Vitor Jaci. Então qualquer lugar é Vitor Jaci, menos em sites oficiais. Mas muito legal mesmo, assim, muito bom. Eu acho que o mais importante, acho que é a mudança de mentalidade, assim, sabe? Foi uma coisa que para mim fez muito efeito, assim, a mudança de mentalidade, acho que ela é o principal. De todas as atitudes, assim, não adianta você fazer um negócio se você não mudar a mentalidade ali. Eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo por ter participado aí.
Alan, a gente te encontra no dr.alanfrança, né? Vocês vão encontrar no dr.bernardoaramuni e o HealerCast no @healer.cast. A gente está em todas as plataformas de streaming de áudio. Curtam, sigam, divulguem esse episódio aí para as pessoas, para aquele colega que você acha que vai acrescentar, aquele seu chefe, seu preceptor que tem preconceito com marketing. Divulgue esse episódio para ele ver, para ele entender melhor. A gente também está no YouTube. Então é isso aí. Um grande abraço, muito obrigado e até mais. E bebam Carrep Kombucha.